Gog e Magog antes do milênio e depois do milênio. Nas revelações do Apocalipse, o apóstolo João diz que haverá Gog e Magog depois dos 1000 anos do reinado de Jesus sobre toda a terra. Mas Ezequiel, dos capítulos 39 ao 38, diz que antes do milênio haverá também Gog e Magog. Contudo, como podemos compreender isto? Neste estudo, lhes estarei mostrando como entender esta revelação. Em Apocalipse, de capítulo 20, dos versos 7 ao 9, nos diz o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Apocalipse de capítulo 20 nos mostra que após o milênio, Satanás será solto e irá juntar Gog e Magog para lutar contra o acampamento dos santos e contra a cidade de Jerusalém restaurada. Esse texto está nos dando base para afirmar que haverá Gog e Magog depois do milênio. Em Apocalipse de capítulo 19, dos versos 11 ao 21, é dito o seguinte: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com o cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Em Ezequiel, de capítulo 39, dos versos 1 ao 5, nos diz o seguinte: tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que volvas, e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte, e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. A toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. O apóstolo João, em Apocalipse de capítulo 19, fala a respeito de Gog e Magog antes do milênio, pois ele diz que Jesus voltará, e quando Cristo voltar, Jesus arrebatará a sua igreja para os ares, e dos ares se formará o exército do Senhor. Este exército é a igreja glorificada de Cristo, conforme diz em Joel de capítulo 2. Repare que Cristo e o seu exército, que é a igreja, virá para lutar contra os inimigos de Deus. O texto prossegue dizendo que as aves do céu irão comer as carnes dos inimigos de Deus. E estas mesmas palavras estão em Ezequiel, dos capítulos 38 e 39, onde o Senhor diz que as aves do céu
irão comer as carnes de Gog e Magog. Veja que em Apocalipse de capítulo 19, Gog e Magog, antes do milênio, é a besta, que são nações, cujo rei é o oitavo rei, que é o anticristo, pois o anticristo é o falso profeta, e os reis da terra estarão reunidos com o anticristo. E por esta causa, o texto nos mostra que Gog e Magog, antes do milênio, ocorrerá. Mas depois do milênio, há outro Gog e Magog. Vejam que Gog e Magog acontece duas vezes. Um Gog e Magog acontece antes do milênio, mas o outro Gog e Magog ocorre depois do milênio. Em Ezequiel de capítulo 39, dos versos 11 ao 16, diz o seguinte: Naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão Vale das Forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra o sepultará. Ser-lhes-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que, entre os transeuntes, tenham ficado nela, para a limpar. Depois de 7 meses, iniciarão a busca. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. Também o nome da cidade será o das forças. Assim limparão a terra. Meus irmãos, veja que interessante. Este texto de Ezequiel, de capítulo 39, está nos revelando que antes do milênio acontecerá um Gog e Magog. Cristo irá derrubar o anticristo e os seus exércitos, para que, depois disso, durante 7 meses, a casa do Israel segundo a carne venha a sepultar os cadáveres destes homens. Observe que, também, depois dos 7 meses, haverá homens que irão buscar os ossos dos que caíram na guerra de Gog e Magog, e isso é no período do milênio. Esses 7 meses, que é dito na profecia de Ezequiel de capítulo 39, está dentro do milênio, meus irmãos. E isso é bem interessante. Meus irmãos, este foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.